paz do Senhor Jesus, amados, uma boa tarde, que Deus os abençoe. Nós estamos aqui hoje para fazer a abertura desse vídeo. Hoje teremos uma participação especial aqui no nosso canal, trazendo aí uma mensagem maravilhosa para o seu coração referente à mordomia cristã. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa mensagem e depois comentasse aqui embaixo o seu entendimento para que pudéssemos crescer juntos. Um forte abraço, que Deus os abençoe e que você aproveite bem esse momento. Não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal. Que Deus os abençoe e até já! Meus queridos irmãos avivalistas de Itanhaém, litoral do querido estado de São Paulo, meu querido pastor Alex, é com muita alegria que eu venho dirigir esta palavra ao povo querido do avivamento bíblico desta igreja amada de Itanhaém. Que alegria, né? Saber que Deus tem abençoado muito vocês aí. Vocês, povo de Deus dessa cidade, estão de parabéns. Pastor Alex é um pastorzão, né? Pastor querido, pastor amável. Nós sempre acompanhamos nas redes sociais os esforços, enfim, o trabalho incansável dele, ainda mais agora nesse momento de crise, não é? De isolamento, a preocupação desse homem de Deus em estar acompanhando, em estar alimentando o rebanho aí de Itanhaém com a sã doutrina da palavra de Deus. E eu tenho o privilégio de estar transmitindo aqui esta palavra a vocês, irmãos, uma breve palavra que está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, os primeiros versículos ali. Paulo começa a falar aos coríntios sobre contribuições, sobre o ato glorioso em dar, né? em contribuir com a obra de Deus, contribuir com o próximo. E ele começa essas palavras dando testemunho das igrejas da Macedônia. Olha o que ele diz: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que me foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Esta palavra, como toda a Bíblia, é muito atual, não é, meus irmãos? E aqui especificamente vem falar sobre o nosso comportamento, a nossa atitude como mordomos cristãos, mordomos fiéis do Senhor, mesmo no meio da adversidade. Nós somos mordomos, não é? O que é o mordomo? É aquele que ele não é dono dos recursos, mas ele administra, ele cuida dos recursos do seu Senhor. É o nosso caso. Sou eu, sou você, que cuida da sua família, que cuida dos seus bens, dos recursos que Deus tem colocado sobre os seus cuidados. E agora, Paulo mostra aqui essa atitude de mordomia cristã na vida de um povo, dos irmãos lá das igrejas da Macedônia, que estavam vivendo numa prova, numa grande tribulação. Eles estavam vivendo numa crise tremenda lá. E ele usou até esse adjetivo para o povo lá da Macedônia, de pobreza. Eles viviam numa pobreza, viviam numa escassez de recursos. E por isso está registrado aqui na palavra de Deus que eles viviam no meio de uma grande tribulação. Mas isso não foi empecilho para que eles agissem com generosidade na obra de Deus. Não foi. Paulo testemunha aqui. Ele está dizendo que, olha, mesmo eles tendo poucos recursos, no meio da pobreza, da dificuldade, eles se tornaram ricos em generosidade. Eles se comportaram conforme Deus quer que nós agimos,
em abundância, manifestaram abundância de alegria e a pobreza deles se transformou em riqueza de generosidade. É isso que tem que acontecer conosco, meus irmãos. Nesse momento de incertezas econômicas, nesse momento de pandemia, quando os autônomos estão impedidos de trabalhar, as famílias estão com dificuldades, os funcionários sendo demitidos, as coisas estão cada vez, as perspectivas estão cada vez mais negativas, piores para nós. Mas é nesse momento e que emerge, né, que sai para fora a verdadeira igreja, a igreja comprada por um preço muito alto, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A igreja que ela se coloca como alguém que administra com alegria os bens que Deus tem colocado nas suas mãos. Estou falando da igreja, não é a denominação, não são as quatro paredes. A igreja sou eu, é você, né? A igreja somos nós. A igreja, os templos estão fechados agora, mas a igreja continua viva. É esta igreja que eu estou falando. Uma igreja que tem uma atitude de fé no meio da adversidade. E é no meio da dificuldade mesmo que essa igreja abre a sua mão para o próximo, abre a sua mão para o necessitado, para o aflito, para o órfão, para a viúva, para aquele que está precisando, está do nosso lado, para a obra missionária, que nós temos missionários espalhados por vários lugares desse planeta, em muitos países que estão sendo assolados também por essa pandemia e que eles precisam dos recursos, das ofertas missionárias da igreja. E a igreja, mas a igreja está com dificuldade, está mesmo, e não é agora, não é só nesse momento, sempre a igreja passou por dificuldade, sempre foi complicado, mas mesmo no meio da tribulação, a igreja se comportou com fidelidade ao nosso Deus Todo-Poderoso, semeando. Não é porque nós estamos numa prova, não é porque nós estamos numa tribulação, é que nós vamos comer a semente. Não. A parte que é o pão, para nós nos alimentarmos, vamos alimentar e Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar no seu lar. Deus não vai deixar faltar na sua casa, na sua despensa, o pão de cada dia. Mas a semente, não coma não. A semente, como diz lá no capítulo 9, né, que é o capítulo seguinte aqui da segunda carta aos Coríntios. A semente, Deus nos dá, Ele dá a sementeira, Ele dá a semente para que nós possamos colocá-la no solo fértil, né, e plantá-la. Porque aí sim ela vai produzir, não é para comer, mas é para plantar. As igrejas da Macedônia, elas não comeram a semente. Elas foram generosas e mesmo no meio de grande dificuldade, e diz ali que eles ofertavam com alegria. Esta é uma condição, né, que Deus coloca para nós. Ele diz na sua palavra que Ele ama quem dá com alegria. Então nós temos que dar com alegria. Eu sei que eu estou falando com o povo de Itanhaém, que é um povo que contribui com alegria, é um povo que é dizimista com alegria, que é ofertante com alegria, ofertante na oferta local, na oferta de missões, na oferta de ação social. E eu quero pronunciar aqui sobre a vida de vocês, irmãos aí de Itanhaém, viu? A você também, pastor Alex, toda a sua liderança, todos os obreiros aí desta igreja tão querida, eu quero pronunciar uma palavra de bênçãos, em nome de Jesus, e que o povo de Itanhaém já tem sido generoso, mas vai continuar ainda mais, mesmo no meio de grande prova de tribulação. Não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Vai se comportar como o senhor do dinheiro, porque o dinheiro não é o nosso senhor. Nós é que mandamos nele. E vamos utilizá-lo como um veículo, né, um meio para alcançar o alvo, que é almas para Jesus Cristo. A obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Pode fechar os templos, mas a obra de Deus continua comigo e com você, com a rede da internet, com as redes sociais, com a oração do povo, que a oração tem muito poder, ela pode muito em seus efeitos,
Por isso, eu declaro a bênção de Deus sobre cada lar representado. A bênção de Deus sobre a despensa de cada lar, sobre o trabalho de cada um. Em nome de Jesus, sobre os recursos que Deus já tem dado e muitos que Deus vai dar mais ainda na vida e nas mãos de vocês aí de Itanhaém. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.